Eu cumprimento a cada um de vocês que agora acompanham mais um estudo bíblico com a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se vocês perceberam, mas de alguns estudos para cá, nós estamos contando com a participação especial bem ao fundo de um canto de passarinhos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu quero esclarecer que esses passarinhos não são de gaiola, viu? Eu não tenho passarinhos de gaiola, também não recomendo que ninguém faça isso, porque é muito triste, né, ver os bichinhos presos. Mas esse fundo que aparece às vezes de um canto de passarinhos são alguns canários aqui que tem do lado de fora na rua, que eles ficam cantando. Aqui tem muitos canários, né? Então eu pensei, após perceber que esse canto deles saiu no áudio, eu desejei esclarecer esse respeito para que vocês não pensem que são passarinhos de gaiola, tá bom? Antes de nós começarmos então o estudo de hoje, eu quero convidar a cada um a se colocar de joelhos juntamente comigo para nós elevarmos a Deus uma prece. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, que habita nos altos céus, louvado seja o seu nome, o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade, podermos estudar a Tua Palavra com os nossos telespectadores. E suplico, Senhor, a Tua bênção sobre cada um deles, abrindo o intelecto, Senhor, de cada um, também ungindo aos meus lábios com o poder do Teu Divino Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra nesta hora. Todos esses favores eu te suplico, agradecido em nome por amor do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje tem como título o Ministério de Cristo. Como você pôde perceber, é o tema de número 33. E é um estudo composto por 16 perguntas e respostas bíblicas. E dentro dele nós veremos um pouco, né, o que a Bíblia tem a dizer a respeito do ministério de nosso Salvador Jesus, o que ele fez, como ele fez, por quê, para que possamos compreender um pouco melhor a respeito deste tema tão importante das Sagradas Escrituras. Vamos para a primeira pergunta, que diz assim: com que palavras anunciara João Batista o ministério de Cristo? As Escrituras dizem o seguinte: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São Mateus 3, verso 11. Então aqui, o profeta João Batista, né, o mensageiro de Deus, o precursor do Messias, ele disse que não era digno nem de levar as alparcas do Messias. Alparcas são sandálias, né? Dizendo aqui da grandeza, da importância do seu mestre, do seu Messias, dizendo também que ele batizaria aos seus discípulos com Espírito Santo e com fogo. Vamos para a próxima pergunta.
Que idade tinha Jesus quando começou o seu ministério? Veja aí o que as Escrituras nos afirmam. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. São Lucas 3, verso 23. Então Jesus ele começou o seu ministério com a idade aproximada de 30 anos. Começou até em uma idade não tão novo, né? Mas provavelmente também esta era a idade na qual todo israelita ele começava a sua missão como mestre, como rabino, etc. Jesus ele começou basicamente na mesma idade que era comumente já normal se começar um ministério, né? Pergunta 3. Por que ato e com que miraculosas manifestações foi iniciado o seu ministério? Então vamos ver um ato aqui especial no qual nós vemos que o ministério de Jesus ele começou já de forma bem impactante. Lá em Marcos 1, 9 a 11 diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos aí que o ministério de Jesus começou de forma realmente bem impactante, bem miraculosa. O próprio Deus manifestou a aprovação divina, indicando que Jesus era o seu filho e aí derramando o seu espírito como forma de pomba sobre ele, né? Vamos para a pergunta 4. Por que experiência passou Jesus antes de entrar em seu ministério? Vejamos aí que experiência foi essa. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Marcos 1, 12 e 13. Também outras passagens que afirmam o mesmo evento, Mateus 4, 1 a 11 e Lucas 4, 1 a 13. Então, Jesus passou por essa experiência, uma experiência dura, difícil, mas que foi a prova de fogo do seu ministério. Quando ele foi ali para o deserto, foi tentado por Satanás e venceu todas as tentações, como está escrito, citando as Escrituras. Próxima pergunta, pergunta 5. Com que foi Jesus ungido para a sua obra? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Então, o ministério de Cristo, ele foi realizado com a unção. Deus o ungiu com seu Espírito, com o Espírito Santo. E com muito poder, com virtude, para que ele pudesse então realizar uma obra plenamente cabal, uma obra plenamente bem-sucedida, pudesse assim realizar a sua missão. Pergunta 6. Onde começou Jesus seu ministério? Vejamos o que as Escrituras têm a nos dizer. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. São Lucas 4, 14 e 15. Então, Jesus começou então seu ministério ali, na Galiléia, né? Pergunta 7. Como anunciou ele sua missão em Nazaré? Vamos agora ver o que ele disse. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. São Lucas 4, 16 a 21. Então nós vemos aí que Jesus ele realmente identificou para aquelas pessoas que o seu ministério era um ministério que estava profetizado por Isaías. E ele disse que aquela profecia estava se cumprindo aos ouvidos deles, para que eles pudessem então saber que ali estava diante deles não uma pessoa qualquer, mas uma pessoa que vinha diretamente do céu, o Filho de Deus, o Messias escolhido, o Messias prometido para a redenção de toda a raça humana. Pergunta 8. Que impressão produziu no povo sua pregação? Vejamos que impressão que a pregação de Cristo produziu neles. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. São Lucas 4, 22. Então nós vemos que realmente o ministério de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus produziram muita admiração nas pessoas. Elas ficavam cheias de graça, da graça que saía dos lábios de Cristo. Elas se maravilhavam com isso, porque eles nunca haviam visto um ensinador, um mestre como ele. Jesus realmente foi um mestre fantástico. Pergunta 9. Por que se admirava o povo de Cafarnaum de seus ensinos? E as Escrituras dizem assim: desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. São Lucas 4, 31 e 32. Então nós vemos aí que o povo de Cafarnaum admirava os ensinos de Jesus, porque os ensinos dele eram com autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Ele sabia o que ele estava falando, ele falava com propriedade. Ele não era hipócrita, ele não era falso. Ele vivia o que ele ensinava e ele sabia o que ele estava dizendo. Por isso as pessoas se admiravam, com a autoridade dele. Porque a cada sábado que ele ali passava os seus ensinos nas sinagogas para as pessoas que ali se reuniam, aquelas pessoas se admiravam com tamanha autoridade. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 10. Em que diferia o seu ensino do dos fariseus? Vamos ver então qual era a diferença. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. São Mateus 7, 28 e 29. Então nós vemos aí que realmente o ensino dos escribas não era com autoridade. Diferente do de Jesus, Jesus ensinava com autoridade. E isso causou uma admiração muito grande na multidão. Pergunta 11. Como recebia a Jesus o povo comum? Vamos ver como o povo comum recebia. E a grande multidão o ouvia de boa vontade. São Marcos 12, 37. Olha que interessante, né? Então, muitas vezes é entediante você ouvir certos pregadores. Certas mensagens, certos sermões se tornam cansativos, se tornam monótonos de se ouvir. Mas Jesus não. O ensinamento de Jesus, as pregações de Jesus, despertavam no povo um interesse tal que eles ouviam aqueles ensinamentos tão preciosos, de boa vontade. As horas passavam e eles nem percebiam, de tão interessados, de tanto que Jesus conseguia cativar e prender a atenção deles. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 12.
Que obra em seu ministério se achava intimamente ligada com a pregação? Vamos ver. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. São Mateus 4, 23. Então, aliada à obra de pregação, ao seu ministério evangelístico, à sua função como um ensinador público, como um mestre das multidões, ele também pregava, ou melhor, ele também curava todas as enfermidades, todas as moléstias do povo. Pergunta 13. Quão vasta era a sua fama e quantos eram a ele atraídos? Vamos ver. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. São Mateus 4, 24 e 25. Então note bem, meus amados, que Jesus realmente foi um mestre tão impressionante que a sua fama, as notícias a respeito de seu ministério, de suas curas, elas correram o mundo e muitas pessoas elas iam até ele, né? As escrituras elas não relatam todas as pessoas que foram curadas por Jesus, todas as maravilhas que ele realizou, mas realmente muitas coisas ele fez, né? Por muitas pessoas. Pergunta 14. Que expressão frequentemente empregada na narração de seu ministério mostra a profunda simpatia de Cristo para com a humanidade? Vamos ver o que a palavra nos diz. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. São Mateus 9, 36 e 14, 14. Então, essa expressão de profunda simpatia demonstrada por Jesus é a sua compaixão. Jesus ele se movia de íntima compaixão pelas mazelas do povo, pelas suas necessidades, tanto de perdão, tanto de paz espiritual, quanto de cura física, cura espiritual, cura mental. E ele, movido por esta compaixão, ele operava pelo poder de Deus na vida daquelas pessoas. Penúltima pergunta deste tema que estamos estudando, o ministério de Cristo, a pergunta 15. Em que breves palavras resumiu Cristo o objetivo de seu ministério? Vamos ver o que Jesus disse a respeito do objetivo da sua missão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. São Lucas 19, versículo 10. Então, esta foi a principal razão de Jesus ter vindo aqui. Ele veio buscar e salvar o perdido. Sabe, meu amado, se você agora que me ouve, que me escuta, ou que me assiste, eu não sei a sua condição. Eu não sei se você é um deficiente visual, se você só pode ouvir esta mensagem. Eu não sei se você tem vários outros problemas de saúde. Eu não sei se o seu problema não é de saúde, é um problema espiritual, é a paz que você não encontra. Eu não sei se são as tribulações da sua vida que estão atormentando você. Eu não sei se o seu problema é um problema de ordem maior ainda. É um espírito maligno que o está atormentando, que não lhe dá paz. Saiba, meu amado, que nesta hora, Jesus ele pode libertar você completamente. Se você se sente perdido nesse mundo, se você se sente sem solução para os seus problemas, se você vê que o único destino para a sua alma é a perdição eterna,
saiba que agora Jesus fala ao seu coração dizendo: eu vim salvar você. Você não precisa perecer. Basta você aceitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode falar com você lá dentro, ao íntimo do seu coração. No íntimo, no recôndito da sua mente. Ele pode falar contigo, dizendo: meu querido, eu vim para te resgatar. E se você deixar, se você permitir, Ele vai fazer uma transformação tão grande na sua vida que você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Aceite esse chamado e deixe que Cristo salve você de tudo aquilo que o está levando à perdição. Porque Ele pode fazer isso por você e por mim, como Ele já tem feito por muitas pessoas, como Ele fez por mim, como Ele fez por muitos outros, Ele também pode fazer isso na sua vida. Vamos para a última pergunta, a pergunta 16 de nosso estudo. De que maneira sentia Jesus a impenitência de Jerusalém? Vamos ver agora o que a impenitência, a desobediência, a rebeldia de Jerusalém causou a Jesus. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. São Lucas 19, 41. Em nenhum outro lugar Jesus parecia tanto um reformador como em Jerusalém, a sede da religião judaica, religião que, tendo vindo do próprio Cristo, havia degenerado em mero formalismo e numa série de cerimônias. Mas o começo e o fim de seu ministério aqui foi assinalado por uma purificação do templo. Vê São João 2, 13 a 18 e São Mateus 21, 12 a 16. Sabe, amados, Jesus ele chorou porque Jerusalém não o recebeu, não o quis. Jesus havia, através de todos os profetas do passado, tentado salvar a Jerusalém, mas eles não aceitaram. E depois, vindo ele mesmo, pessoalmente, através da sua missão ali, resgatar a Jerusalém, a maioria esmagadora deles não aceitaram. E Jesus, querendo fazer algo por eles, para salvá-los, e não conseguindo, ele chorou. Será que você também está fazendo Jesus chorar por rejeitá-lo? Será que você está causando dor ao coração de nosso amado e meigo Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao fazer com que Ele espere tanto tempo pela sua decisão? Não faça isso, meu amado, minha amada. Se você vive num mundo de prostituição, se você vive num mundo de promiscuidade, de adultério, se você vive num mundo de embriaguez, de uso de drogas, se você talvez até vive num mundo aparentemente religioso, as pessoas olham para você e acham que você é uma pessoa de fé, uma pessoa cristã, mas no fundo você sabe o que você é, os pecados secretos que você tem em sua vida. Eu imploro a você, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aceite a Jesus de verdade. Abandone os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, porque Jesus quer salvar você. Que você tome essa decisão hoje e mantenha essa decisão pelo resto de sua vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a cada um de vocês por mais uma vez podermos estudar a palavra juntos e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!